nós vamos fazer a colocação da cabeça. E eu quero já fazer a maquiagem, fazer a aplicação do blush para facilitar, tá bom? Então, aqui eu vou usar esse tom de rosa para combinar mais com a roupinha dela. E eu sempre faço a aplicação do blush vindo de trás para frente em movimentos circulares, tá? Porque aí eu não corro risco de sobrecarregar muito um lado. Você também pode tirar o excesso no braço, né? Eu sempre faço isso também, ó, tiro o excesso no braço e venho em movimentos circulares, fazendo toda a parte da bochechinha da boneca. A colocação da cabeça, você tem que ver uma altura ideal aqui. Eu geralmente gosto de deixar um dedinho, né? Mas é sempre bom a gente ter aquele senso crítico, né? Então, se eu colocar muito baixo, ela fica sem pescoço. Se eu colocar muito alto, fico muito pescoçuda. Então, procura aqui uma posição mediana, olha, para que possa aparecer o pescocinho dela, né? De uma forma bem natural. E agora é só a gente fazer a costura atrás. Eu uso linha de pipa, linha de poliamida, o que você tiver, mas tem que ser uma linha resistente, né? Porque a cabecinha precisa ficar bem costurada e ela não pode ficar caindo, tá? Então, aqui eu posiciono e vou começar a costurar. A costura, eu costumo dizer, que é da forma como você sabe fazer e a forma que você se sente mais confortável, né? Eu faço pontos pequenos, depois eu transpasso de um lado para o outro, pegando sempre a cabeça e o pescoço, porque o interessante aqui é ficar firme, tá? Porque todos esses pontinhos vão ser cobertos pelo cabelo. Eu já fiz a colocação da cabeça ao pescoço para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas eu vou deixar um link aqui no vídeo para vocês assistirem a aula 2 da boneca Angelina, onde eu mostro com mais detalhes como eu faço essa costura. Agora nós vamos fazer o sapatinho da nossa boneca Esperança e lá no molde você vai encontrar esse modelinho aqui. Esse modelinho só vai servir se você utilizar tecidos com certa elasticidade. Eu gosto muito do Microsoft para a gente fazer sapatinhos, porque ele tem uma ótima elasticidade, é um tecido bem macio e ele oferece um ótimo acabamento. Você também pode utilizar o feltro, caso você não tenha, tá? Agora, se você for utilizar outro material, como por exemplo, o próprio bordadinho que eu utilizei aqui no barrado do vestido, né, para você fazer o sapatinho, você precisa aumentar o molde, tá? Porque senão não vai caber no pezinho da boneca, porque não tem elasticidade, é bem rígido. Eu escolhi o Microsoft, então agora é só você pegar o moldezinho do seu sapatinho, posicionar sobre o avesso do tecido e riscar. A costura, ela vai ser feita no contorno do sapatinho, de um ponto ao outro, né, deixando essa parte aqui aberta. Agora, nós vamos recortar com margem de meio centímetro e aqui na abertura, onde vai encaixar o pezinho da boneca, você pode cortar no risco, tomando cuidado para não cortar a pontinha aqui da costura, senão seu sapatinho vai desmanchar. Agora, é só desvirar e colocar no pezinho da boneca, que é super tranquilo, bem fácil mesmo. Encaixa perfeitamente, olha, sem nenhuma dificuldade. E agora nós vamos fazer o acabamento e decorar o nosso sapatinho. Eu utilizo a linha de costura normal, a linha que vai na máquina mesmo, porque é uma linha fininha, eu prefiro, né? A linha de crochê ficaria muito grossa aqui, não daria um acabamento muito bom, então eu utilizo essa linha. E eu faço um pesponto em toda a volta, aqui bem próximo da borda do sapatinho, começando pela parte de trás. Então, você posiciona bem certinho a costura do sapatinho com a costura da perninha. E aqui a gente já pode dar um pontinho no pezinho da boneca para a gente começar a nossa costura. Já vai ficar preso aqui. Aí você passa pelo sapatinho, olha, e você já vai prender o sapatinho ao pezinho. Agora é só contornar, fazendo o pesponto com pontinhos pequenininhos e, se possível, o mesmo padrão, né? O mesmo tamanho de pontinhos. É só você entrar e sair com a agulha e ir costurando toda a volta. Chegando aqui no final, você vai arrematar no pezinho da boneca. Só você dar um ou dois nozinhos, arrematar, né? E jogar a linha para dentro e cortar.
sapatinhos costurados, agora a gente pode decorar. Eu separei algumas opções adequadas aqui para nossa bonequinha. Então, eu tenho um lacinho da mesma cor que eu usei na golinha, que a gente poderia colocar aqui, olha, ficaria lindo. Micro botão, que a gente pode fazer com uma linha de pesponto numa cor um pouquinho mais forte, para deixar evidente aqui nos furinhos do botão, que também fica muito bonitinho. E as florzinhas de feltro, que são bem graciosas também, foi essa que eu escolhi para colocar no meu sapatinho. Então, eu fiz duas e vou colar aqui para a gente poder fazer essa decoração. Nossa bonequinha já está quase concluída. Agora precisamos fazer o cabelinho e a pintura do rostinho. E a cada etapa que a gente vai concluindo, né? Cada detalhe que a gente escolhe, realmente a gente vai se apaixonando pela peça. E eu creio que não é diferente com você, né? Então, todo esse sentimento que a gente realmente coloca naquilo que a gente faz, que a gente ama fazer, possa ser transmitido para quem vai receber, né? Por isso, todo o cuidado que eu tento transmitir para vocês através da aula, é para que esse amor também chegue até você e que você possa transmiti-lo a outras pessoas, né? Então, agora nós vamos continuar e eu vou mostrar para vocês a lã que eu escolhi para fazer o cabelinho. Então, eu escolhi essa cor, é um castanho, né? Eu quis uma cor mais suave para ficar em harmonia com o nosso composê. E um detalhe aqui, para esse penteado, essa técnica que nós vamos fazer, tem que ser lã lisa, tá? Pode ser qualquer marca, mas tem que ser lisa como essa. Não pode ser lã com textura. Eu vou demonstrar para vocês como que eu fiz esse cabelinho aqui da minha primeira boneca Esperança. Mas hoje nós vamos fazer um outro penteado na nossa bonequinha a partir da mesma técnica. Então, vocês terão duas opções para vocês escolherem aquela que gostar mais. E para a gente fazer qualquer uma das opções, nós vamos utilizar esses materiais, tá? Então, você já tem que deixar separado a sua cola quente, uma tesoura, a lã escolhida, e você vai precisar de uma escovinha como essa. É uma escovinha que tem cerdas de aço e você encontra em pet shop. São aquelas escovinhas que a gente utiliza para pentear os nossos bichinhos, tá? Essa escovinha não é muito cara, na época que eu comprei eu paguei R$7 e vale a pena ter porque dá pra gente fazer cabelos assim maravilhosos com esse tipo de escovinha. Então, pra gente começar a explicação de como faz esse cabelinho, tá? Você vai precisar de tufinhos como esse aqui que eu fiz. Você vai pegar a sua lã e vai dar 10 voltas em 4 dedos, tá? Quando você completar as 10 voltas, você vai cortar e amarrar aqui no centro, exatamente como esse aqui. Depois você vai cortar esses elos dos dois lados e repetir isso aqui, vai fazer vários tufinhos desse aqui, em média, entre 30 a 35 tufinhos, tá? Pra gente poder fazer esse cabelinho. Depois que você tiver todos os tufinhos prontos, a aplicação na cabecinha da boneca é muito simples. Você vai posicionar todos os seus tufinhos nessa direção da linha da costura da cabeça. Então, você vai colocar um pouquinho de cola aqui no nozinho e vai começar a colar aqui, um seguido do outro, tá? Você vai fazer isso em toda a volta e depois aqui embaixo, na parte do pescoço, escondendo bem, né, as linhas, todo esse arremate aqui, escondendo bem, e terminar preenchendo todos os espaços que ainda estiver faltando tufinho, tá? Por isso que eu dei a média de entre 30 e 35. Depende aí da espessura da sua lã, né? E de como você vai dispor esses tufinhos na cabeça. Mas aqui atrás, olha, não tem segredo e não tem uma ordem exata. É só colocar um pouquinho de cola no nozinho e ir aplicando aqui, tá? O ideal é que eles fiquem mais próximos, não fique com um espaçamento muito grande, porque senão vão aparecer uns buracos aqui depois. Então, precisa ser um pertinho do outro. Quando você tiver com tudo isso aqui pronto, aí nós vamos passar para outra etapa que nós vamos usar a rasqueadeira, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o outro penteado e vou demonstrar o passo a passo de como a gente utiliza
essa escovinha aqui. Aí vocês vão ver que não tem segredo, você conseguirá fazer os 2 penteados. Para a gente fazer esse outro penteado, nós vamos precisar de tufinhos, como que eu mostrei anteriormente, tá? A única diferença é que ele é maior e ele tem menos voltas. Aqui eu usei 6 voltas e também utilizei uma régua medindo 16 centímetros. Se você não tiver a régua, você pode cortar um papelão para você ter essa medida. É só dar as 6 voltas na régua ou no papelão, cortar um pedacinho da lã, um fio do mesmo tamanho e dar um nozinho aqui no meio. Esse nozinho precisa ser bem firme para que não se solte. Agora é só tirar da régua e cortar aqui as laterais. Feito todos os tufinhos, agora nós vamos fazer a colocação na cabecinha da nossa boneca. Aqui eu fiz uma marcação com canetinha fantasma só para me servir como guia. No penteado anterior, né, como eu mostrei para vocês, nós fomos aplicando os tufinhos em cima da linha da costura, porque o penteado era diferente. Agora nós vamos fazer 2 Marias Chiquinhas e eu preciso então repartir esse cabelo ao meio para a gente poder chegar nesse penteado. Agora nós vamos trabalhar com a cola quente e ela realmente precisa estar bem quente. E nós vamos pegar cada um dos tufinhos, colocar um pouquinho de cola aqui no nozinho e posicionar sobre o risco. Nós vamos fazer exatamente isso. Lembrando, olha, que a mesma quantidade de tufinhos que colocarmos de um lado, nós temos que colocar do outro, tá? Então, será dessa forma. Olha, eu vou demonstrar sem a cola aqui, só para vocês entenderem como que é o processo. Chegando aqui, depois, olha, aqui cabe mais um, ó. Eu creio que vai ser uns 5 tufinhos mais ou menos. Depois nós vamos colocar mais 5 desse lado. Quando nós virarmos essas mechinhas para trás, o cabelo vai ter esse formato e vai ter essa divisão no centro. Outra coisa importante, antes da gente iniciar a colagem, quando você colocar a cola quente aqui e posicionar no local certinho, você deve segurar até essa cola esfriar. Enquanto a cola estiver quente, você não pode repuxar isso aqui, senão a gente estraga o trabalho. E vai fazendo assim sucessivamente, tá? Porque quando a gente for desfiar esse cabelo, se não estiver muito bem colado, o tufinho acaba saindo junto com a escova, tá? Ele vai desfiar, vai soltar muitos pelos, mas o cabelinho vai ficar aqui, o tufinho vai ficar aqui, tá bom? Então, essas são as dicas para a gente começar. E agora você vai acompanhar o passo a passo. Eu vou acelerar um pouquinho para não ficar muito cansativo, mas todas as dicas já foram dadas e se vocês tiverem alguma dúvida depois é só me perguntar. Nessa primeira parte, olha, o rostinho da boneca está aqui. O primeiro lado eu usei 6 tufinhos, olha, coloquei bem pertinho, então eu usei 6. Agora eu vou fazer o outro lado e vou usar mais 6 tufinhos. Já terminamos aqui a primeira parte, né? Então, a parte da frente do cabelinho dela já está colado. E vocês perceberam que eu usei cola com moderação, porque realmente eu tenho medo dessa cola vazar e estragar o nosso trabalho, estragar o rostinho da boneca, tá? Agora, nós podemos passar, então, um pouquinho de cola, um filetinho de cola aqui atrás, tá? Que a gente não corre mais o risco. Então, eu vou passar cola aqui para fixar mais esse cabelo. Agora você joga o cabelo todo para trás e segura bem firme até essa cola esfriar e secar, tá bom? Agora nós temos que posicionar os tufinhos na parte de trás e aqui eu também vou fazer uma divisão. Então eu vou pegar o meu tufinho bem no centro, onde tem o nozinho, e vou colar aqui, olha, começando do pescocinho, para poder cobrir toda essa parte aqui de linhas, ó. Você vai posicionar cada tufinho
centralizado até chegar aqui no topo da cabeça, tá? Nós vamos fazer isso agora, vamos colar os tufinhos dessa forma. Essa parte de trás eu usei 7 tufinhos, tá? Não se prenda à quantidade, você vai fazendo e verificando a necessidade, tá bom? Mas eu tô te dando uma referência aqui para você ter uma ideia. Agora nós vamos fazer a mesma coisa e colocar um pouquinho de cola para reforçar aqui nas laterais, tá? Passar um pouquinho aqui, olha, por dentro. E segurar firme para secar bem. E agora nós vamos preencher esse espaço que sobrou, tá? Você pode posicionar o tufinho bem aqui para esconder essa costura, né? O nozinho, olha, bem posicionado aqui embaixo. O outro ao lado, até você completar aqui. E depois você preenche com mais tufinhos aqui, tá? Aqui não precisa ser muito juntinho, porque já tem bastante volume, olha. E o cabelinho vai ser amarrado como Maria Chiquinha, ele vai ser preso, olha, então não vai aparecer absolutamente nada, tá? É só mesmo para não ficar esse buraco aqui. Já terminamos essa primeira etapa, né? E vocês podem perceber que o cabelo fica bem volumoso, né? É necessário que seja assim, porque agora nós vamos desfiar todinho esse cabelo e vai sair muita lã, tá? Não se assustem, porque a quantidade de lã que sai na rasqueadeira é muito grande. Então, por isso que eu prefiro pecar pelo excesso aqui do que faltar, tá bom? Mas é importante você aprender a técnica, né? Na medida que você for aplicando isso nas suas bonecas, você vai equilibrando o número de voltas, o tamanho, né, da mechinha, do tufinho. Aqui mesmo eu fiz um tamanho para que a minha Maria Chiquinha ficasse num tamanho pequeno, né? Se você desejar uma Maria Chiquinha maior, você vai ter que aumentar o tamanho do fio. Mas em contrapartida fica mais difícil para desfiar, né? Então eu prefiro um cabelo mais curtinho. Quero mostrar para vocês, por exemplo, essa opção, que foi a minha primeira boneca com o cabelo feito nessa técnica, a partir dessa técnica. E aqui eu queria muito fazer um Black Power, né? E vocês sabem que esse processo de desfiar lã, as russas usam muito, mas elas primeiro desfiam a lã e depois elas fazem as mechas já desfiadas e colocam ao cabelo. E para mim não ia dar certo. Foi aí que eu adequei e fiz o teste de colar o tufinho direto na cabeça da boneca e deu certo. A única diferença é a forma da colocação dos tufinhos. Para cada penteado a gente tem uma colocação diferente. Quero mostrar para vocês também, olha, o meu boneco Davi. Também foi feito com a mesma técnica. Aqui, depois do desfiamento, tem um outro processo para ficar assim, mas é feito da mesma maneira. Você pode perceber que com a mesma técnica a gente faz vários tipos de penteados. E é exatamente isso que eu quero incentivar você, né? A não ficar presa só a esse penteado, a criar outros e dar asas à sua imaginação. Então agora nós vamos para a parte prática, vamos desfiar totalmente esse cabelo, né? Então é trabalhoso, é um trabalho de paciência, tá? E eu recomendo você pegar um saquinho plástico ou uma toalhinha bem limpinha para você cobrir a sua bonequinha, porque vão soltar muitos pelos e esses pelos grudam na roupinha, tá? Então eu geralmente, olha, embalo ela numa toalhinha e utilizo a outra parte da toalha, olha, para a gente poder desfiar, tá? Então eu apoio ela aqui na mesa, cubro com a toalha e vou fazendo todo o processo de desfiar apoiado na mesa, porque isso me dá sustentação. E agora é só você pegar a sua rasqueadeira e começar a passar
pelo cabelinho da boneca e você vai perceber que ela vai abrindo os fios, né? E vai começando a ficar desfiada. E você vai fazendo isso até perceber que todo o fio ficou totalmente desfiado. Olha, vai soltando os pelinhos aqui, você vai tirando e vai acumulando, tá? Isso aqui, quem gosta de fazer feltragem, dá pra fazer bastante coisa com isso aqui. Eu não jogo fora, não. Continue fazendo isso até você desfiar totalmente o cabelo. Quando a parte da frente já estiver bem desfiada, tá? Você pode virar sua bonequinha e começar a fazer a parte de trás. Aí nós vamos respeitar aquela divisão que nós fizemos aqui no centro. Olha, você acha os nozinhos para você já ir começando a dar o formato, né? Então aqui eu vou desfiar essa parte puxando para cá e essa outra parte para lá. Assim a gente já vai modelando o nosso penteado. Já terminei de desfiar toda a parte de trás, também a parte da frente. Olha, quero mostrar como que fica aqui dentro para vocês terem uma ideia que realmente precisa desfiar tudo, tá bom? Aqui na frente também, ó, já tá totalmente desfiado. E aqui, né, você pode observar que o cabelo ficou bem volumoso, né? Ele fica exatamente dessa forma, não se assuste. E eu quero mostrar para vocês, olha, a quantidade de lã que realmente sai, tá? Para que vocês não se assustem na hora que estiverem fazendo o desfiamento. Olha, sai muita lã. E é exatamente por isso que eu acho que eu até exagero um pouco, né, na quantidade de fios que eu passo na régua. Se você preferir menos volume, é só diminuir a quantidade de fios na régua. Você vai também economizar um pouco mais na lã e na sua mão de obra. Agora, ainda com a ajuda da rasqueadeira, a gente só vai modelar para fazer o nosso penteado. A proposta aqui são duas Maria Chiquinhas aqui no topo, né? Então, eu vou obedecer a divisão que já tem atrás, só vou posicionar o meu cabelo para cima, olha, trazendo ele todo para cima e prendendo aqui no topo da cabeça. Se você tiver aqueles elásticos pequenininhos, olha, ajuda muito a prender uma de cada lado, tá? Para depois a gente fazer a decoração do cabelo, os enfeites. Bom, depois da gente colocar os elásticos, você deve pegar um fio da lã do cabelo, passar em volta, para agora deixar esse cabelo bem preso e bem firme aqui. Você pode dar um nozinho e prender. Eu dei 2 voltas com o fio da lã para ficar mais seguro, tá? E também já fiz os lacinhos para eu decorar aqui o cabelinho da minha boneca. Eu usei a mesma rendinha que eu usei na calçola e a mesma fitinha que eu usei aqui no vestidinho dela. Agora nós só temos que aparar com a tesoura, né, essas pontinhas. Quando você desfiar todo o cabelinho da sua boneca, você vai perceber que fica bem macio e ele é muito gostoso de lidar, né? Você consegue modelar da forma como você quiser. Olha, se você quiser prender fazendo um coque, ó, você consegue. Se você quiser deixar o cabelo bem bagunçado, ó, ele também fica, né? Aqui eu vou cortar as pontinhas para ficar mais certinho e a gente poder concluir essa etapa do cabelinho e partimos para a pintura do rostinho. Concluímos então essa parte do cabelinho e eu quero só mostrar para vocês como ficou também a parte de trás. Olha, fica bem penteado, fica bem separadinho e fica bem fofinho. Você não sente nenhum resquício de cola, tá? Isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica, gostado do penteado. E agora nós vamos fazer a pintura do rostinho. O rostinho que eu vou fazer aqui, ele é bem simples e todos nós conseguimos fazer, tá bom?
Se você tiver alguma insegurança nessa parte, tiver algum medo ainda, né, ou for iniciante, eu recomendo então que você faça a pintura do rostinho antes de costurar a cabeça ao pescoço. Eu sempre começo a pintura do rostinho encontrando o centro. Então aqui eu já medi e já encontrei o centro do meu rostinho. Você faz isso aí também, tá? Para você encontrar o meio certinho. Abaixo desse pontinho, a gente já pode colocar uma vírgula pequenininha assim, olha, para a gente desenhar o narizinho. Logo abaixo, nós vamos ter a boquinha, que você pode tanto fazer aquela boquinha que é uma bolinha, né? Como você pode também fazer aquela meia-lua. Quando eu faço a meia-lua, eu também utilizo mini botões, ó. Você pode pegar um botãozinho pequenininho e riscar aqui, tá? O que for da sua preferência. Os olhinhos, eles vão ser posicionados um pouquinho acima desse pontinho central, com a distância mais ou menos de 1 centímetro. Então, você mede também e posiciona 2 pinguinhos. E as nossas sobrancelhas vai ser um risquinho logo aqui em cima. Aqui a canetinha fantasma, essas marcações vão sair, só servem para ser o nosso guia. E agora nós vamos pintar. E para a pintura eu utilizo tinta para tecido, na cor branca e preta, uso um boleador e canetinha Micron 005, nas cores marrom e preta também. Eu vou começar pintando os olhinhos, então eu mergulho aqui meu boleador na tinta e pressiono no pontinho dos olhinhos que eu fiz aqui, a marcação. Faço isso também do outro lado, na mesma direção. Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz, pintando mais uma bolinha em cima de cada olhinho. Eu gosto de olhinhos ovais, mas se você preferir redondinhos assim, você pode fazer até com boleador ou com um cabinho de pincel, né? Que tenha a pontinha mais grossa, para os olhinhos ficarem maiores, tá bom? Mas agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, mergulho novamente lá e eu vou posicionar em cima dessa bolinha uma outra bolinha. E aí você pode descer para a primeira bolinha, olha, para uni-las, né? E ter um olhinho na forma oval. Enquanto a tinta preta está secando, a gente pode fazer o narizinho com a Micron marrom e a boquinha também. Agora, com a tinta branca e a pontinha mais fininha do seu boleador ou a pontinha, a cabecinha de um alfinete, você mergulha na tinta branca e faz 2 pinguinhos dentro do olhinho, tá? Eu faço uma bem pequenininha aqui em cima e faço uma um pouquinho mais forte embaixo. Vou repetir do outro lado. Agora, com a canetinha preta, a Micron 005 preta, a gente vai fazer os cílios. Os cílios eu faço 2 risquinhos embaixo e faço 3 risquinhos em cima. Eu vou passar o secador agora para secar bem os olhinhos e também para tirar as marcas da canetinha fantasma e refazer as minhas sobrancelhas, porque os meus cílios ficaram muito próximos, então eu vou levar um pouquinho mais as sobrancelhas para cima. Com a canetinha Micron marrom, se você gostar de sardinhas, como eu, você pode aplicar algumas pintinhas aqui no rostinho dela. Se você quiser algumas mais fortes, olha, é só segurar que a tinta se expande. E distribuir aqui pelo rostinho. Eu gosto também de colocar uma pintinha branca aqui na bochechinha. E a gente pode fazer isso, então, usando o boleador e a tinta branca. E assim nós concluímos a pintura do rostinho. E eu quero trazer pertinho aqui para vocês
observarem os detalhes. Olha, é um rostinho muito simples, não tem segredo, todas conseguem fazer e cada uma com seu jeitinho, né? Deixando a sua marca, deixando a sua identidade no seu próprio trabalho. Chegamos ao fim de mais uma aula e eu espero que você tenha gostado. Foi feito com muito carinho para você. E hoje eu quero fazer um pedido especial. Se por acaso durante todo o tempo que você assistiu ao vídeo ou que você fez a aula, Deus trouxe à sua memória o nome de alguém, compartilhe com esse alguém, né? Muitas vezes essa pessoa pode estar precisando de um recomeço, de um renovo, de uma palavra de esperança e você pode ser essa pessoa a levar essa dádiva, essa boa nova. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Eu adoro ler, eu respondo a todos, porque isso me ajuda, me encoraja e também me enche de esperança. Um grande beijo para você e até a próxima!